Pessoal, dando continuidade às aulas, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à cromatografia e depois o foco principal vai ser na parte de cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC e em português CLY, ok? Só recordando um pouquinho, antes de começar a parte propriamente dita da cromatografia, começar a falar da cromatografia, vamos recordar um pouquinho da aula passada, em que nós vimos uma parte de grupos funcionais, certo? Para vocês terem uma noção da estrutura dos compostos orgânicos, porque normalmente o que se estuda mais por cromatografia é a parte de compostos orgânicos, né? Ela é muito utilizada para quantificação e para até purificação de compostos orgânicos. Então, por isso que foi dada essa parte de introdução, ok? Bom, então em que se baseia esses métodos cromatográficos, pessoal? São métodos de separação, certo? E esses métodos consistem na migração de um componente de uma dada mistura. E essa migração ocorre entre duas fases, fase estacionária ou fixa e fase móvel. Então, você tem que separar um componente, certo? E a separação desse componente vai depender da facilidade que o seu solvente tem de arrastar por uma fase fixa, ok? Então, o exemplo aqui, pessoal, é uma mistura de anilina e tolueno, certo? Então, eu coloquei essa mistura, peguei essa mistura e adicionei uma coluna. Supondo que nessa coluna eu tenho sílica, que é uma das fases fixas mais utilizadas, tá? A sílica tem caráter polar, ok? Sendo polar, semelhante atrás de semelhante, ela vai reter mais. Quem? O mais polar, que no caso, analisando as duas estruturas e levando em consideração a fila de eletronegatividade que está aqui, eu verifico que a anilina tem um caráter mais polar, justamente por causa da presença desse grupo NH2, tá? E aqui, só lembrando, eu tenho um grupo CH3, tá? Então, a anilina tem um caráter mais polar. Tendo um caráter mais polar, ela vai ter mais afinidade, por quê? Pela sua fase estacionária ou fase fixa, ficando mais retida. Então, quem vai sair primeiro? Então, a representação aqui, quem está saindo primeiro? O tolueno, ok? Então, o tolueno saindo, depois é que eu consigo tirar a anilina. Então, pensando na separação dos dois, eu vou ter primeiro a separação do tolueno e depois, por último, sai a anilina. Pensando já na caracterização por cromatografia em placa desses dois compostos, certo? Daí, como que eu representaria? Então, vamos analisar. Tô fazendo uma análise da anilina e uma análise do tolueno. Eu não falei que a anilina tem mais afinidade pela fase fixa? Então, pensando que eu apliquei ela aqui, ó, nessa linha, ela vai conseguir correr menos, certo? O solvente vai ter menor afinidade e vai conseguir arrastar menos ela pela placa. Ao passo que eu apliquei aqui o tolueno, ele tem menos afinidade pela placa, que também é de sílica, pensando numa placa de sílica, e mais afinidade pelo solvente, arrasta mais. E como que eu meço esse tanto que a minha amostra andou, certo? Por esse aqui, chama RF. Esse RF mede a distância que a sua amostra andou, certo? Então, eu avalio. Como que eu calculo esse RF? Eu apliquei a amostra aqui, certo? Nesse ponto. E sei que ele andou até aqui, por exemplo. Então, meço essa distância com uma régua. Medindo essa distância pela régua, dividindo pela distância total que ela poderia percorrer,
que seria toda essa distância daqui até aqui, eu tenho o RF. Então, a distância que a amostra percorreu sobre a distância total que ela poderia ter percorrido me dá o RF. E no caso, quanto maior o RF, significa que eu tenho mais afinidade pelo solvente do que a fase fixa, tá? Então, quanto maior a afinidade pelo solvente, que é a fase móvel, maior vai ser esse RF. Ok, pessoal? Então, são duas maneiras aí. Uma de você separar e outra de você caracterizar. Daí, como que eu sei quem é quem? Se eu aplicar aqui também um padrão, eu vou verificar que o RF aqui do que saiu da minha mistura é exatamente igual ao RF do padrão. Agora, vários são os tipos de cromatografia que eu posso ter, certo? Mas elas estão divididas baseado no mecanismo de interação entre o soluto e a fase estacionária. Então, o tipo mais comum é o de adsorção, tá? Então, no caso, você tem uma fase estacionária sólida e uma fase móvel, que pode ser líquida ou gasosa, que vai arrastar o seu componente. E o tanto que arrasta, o tempo que demora para arrastar, vai depender o quê? Da interação do seu soluto com a fase estacionária. Se ele tem muita interação, ele vai demorar mais para sair. Se ele tem menos interação, ele vai sair rapidamente. Outro tipo é a cromatografia de partição, certo? Então, você tem uma fase estacionária líquida, com alto ponto de ebulição, ligada a uma superfície sólida. Está normalmente isso aí dentro de uma coluna cromatográfica, certo? Então, você tem o quê? A separação, normalmente por diferença de polaridade dos seus componentes. Troca iônica, certo? Que está relacionado aí com troca de íons. Então, vamos supor, aí eu posso ter dois tipos. Eu tenho uma interação eletrostática, mas eu posso ter um recheio, uma fase estacionária com carga negativa. Se eu tenho um recheio com carga negativa, vai atrair quem? Carga positiva. Então, quem sai primeiro? Quem está carregado mais negativamente. Agora, se eu tiver ao contrário, o recheio, certo? Com carga negativa, aliás, positiva. Daí positiva vai atrair mais negativa. Então, sai primeiro quem? Positivo. E a gente vai ver exatamente essa explicação nos próximos slides. Exclusão molecular, basicamente, é por tamanho, certo? Sendo que, se você tem partículas menores, elas vão ficar mais presas lá no meio da sua fase. Demora mais para sair. Se elas são maiores, elas vão sair com bastante facilidade. Então, são essas que saem primeiro. E cromatografia de afinidade. Então, em que consiste essa cromatografia de afinidade? Você vai pegar sua substância, certo? E vai verificar algum elemento que se ligue facilmente nela. Então, eu quero separar uma e quero reter mais a outra. Então, eu verifico. Daí, eu introduzo esse elemento que tem afinidade pela minha substância lá na minha coluna. Então, eu consigo com isso reter mais um ou outro. É utilizado muito isso aí para separação de anticorpos, tá? Então, baseado nisso, a gente pode ter a separação dos métodos cromatográficos em cromatografia de fluido supercrítico, que não é tão utilizada, tá? Cromatografia líquida, que eu acho que é uma das mais utilizadas, principalmente quando se pensa em purificação de compostos, e a gasosa, que é muito utilizada para quantificações, principalmente quando eu tenho uma amostra presente em pequenas concentrações, quer dizer, muito pouca amostra. Daí, a líquida ainda pode se dividir em cromatografia líquida planar, que é a de placa, é a mais comum, que é aquela plaquinha que eu mostrei para vocês, né? Que você tem a plaquinha aqui, você aplica a amostra e vê quanto ela anda, certo? Então, ela tá aqui, vai parar aqui, vamos supor a outra tá aqui e vai parar aqui. Daí eu analiso o RF, ok? E a cromatografia líquida em coluna. Como eu falei, no caso de compostos orgânicos, a mais utilizada é essa de placa,
certo? A de papel é muito utilizada em processos bioquímicos, para separação de aminoácidos, por exemplo. Mas o mesmo princípio é o mesmo princípio dessa cromatografia aqui em papel. Você aplica e verifica quanto corre, ok? E a cromatografia em coluna, você pode fazer a coluna aberta. É muito comum você fazer essas colunas abertas para separação. Daí, dependendo do tamanho da sua coluna, você consegue uma separação melhor ou pior. Vai depender também de quantos componentes tem na sua mistura. E a empacotada, tá? Dessa empacotada, eu posso ter a capilar, ok? Posso ter aqui a coluna analítica, que seria para principalmente quantificação de compostos, e preparativo, que no caso você tem a separação aí de compostos mesmo, você consegue purificar. Qual a diferença entre uma coluna analítica e preparativa, sendo que as duas são utilizadas aí no HPLC? Principalmente o tamanho da coluna. Normalmente a coluna analítica, elas são colunas mais finas, certo? Você injeta uma pequena quantidade de amostra só para quantificar elementos. Já na outra não, você injeta uma quantidade maior, você adiciona lá dentro uma quantidade maior. Bom, pensando na separação, tá? Se eu utilizo aquelas colunas mais finas, que são colunas analíticas, tá? Elas normalmente são finas e compridas. Servem para identificar componentes e quantificar. Aqui, medir componentes de uma mistura, na verdade, é quantificar. Eu quero saber exatamente a concentração, a porcentagem que eu tenho lá na minha mistura. E preparativo, eu vou separar. Então, eu tenho vários componentes aqui, como eu posso ver, ó. Cada um desses aqui representa um componente e quero separar eles. Uso essas colunas mais largas e compridas, certo? Então, o princípio é o quê? Se eu quero separar esses componentes, então eu adiciono essas colunas mais largas, pode ser uma coluna usada no HPLC ou uma coluna de bancada, e de acordo com a afinidade que eu tenho com a minha fase estacionária, que é o que está aqui na coluna, e a fase móvel, que é o solvente que eu estou passando, certo? Eu consigo fazer o quê? Separar os meus componentes, ok? O que tem mais afinidade com o solvente sai primeiro e o que tem mais afinidade com a coluna sai por último. Pensando nisso numa análise quantitativa, nessas colunas mais finas. Conforme eu estou passando aqui essa mistura na minha coluninha, eu vou tendo diferentes afinidades e um sinal que é encaminhado para o meu registrador, se transforma o quê? Eu tenho cromatograma. Esse componente aqui, por exemplo, é o que tem mais afinidade com a coluna, ele demora muito para sair. Esse componente aqui é o que tem mais afinidade com quem? Com a minha fase móvel, então é o primeiro a sair, ok? E essa quantificação que eu falei, para você quantificar, então vamos supor que eu queira quantificar essa substância aqui. Eu tenho que saber quem é ela. Daí eu vou injetar um padrão com diferentes concentrações. Vou ter um gráfico de área, certo? Por concentração. Então, daí sabendo a área depois da minha substância na mistura, eu consigo determinar a concentração dela na mistura. Agora, para você ter uma boa separação, alguns fatores são primordiais. E justamente esse cromatograma ilustra bem. Primeira coisa, quanto mais afastados os picos, melhor a separação. Então, aqui, por exemplo, analisando essas dois aqui picos, ó. Tá vendo? Eu tenho uma boa separação, eles estão bem distantes. Agora, se eu for analisar aqui, ó, esse pico em 2,84 está muito próximo desse outro pico aqui. Então, eu não tenho uma boa separação. Então, isso aqui já é um caso ruim. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho dois picos saindo praticamente juntos. Então, isso aqui não é uma boa separação. E outra coisa é a largura, certo? Pensando nesse outro pico, que eu vou até selecionar aqui em azul, ó. Esse aqui tá um pico bem fininho, simétrico. Beleza? Um pico legal.
Se esse pico for alargado, quanto mais alargado estiver, vamos supor que ele esteja assim, ó, e ainda meio torto, isso aqui também não é bom na separação, ok? Indo, então, agora explicando um pouquinho como que funciona o HPLC, ou CLI. Você vai utilizar instrumentos modernos, certo? Colunas recheadas e a diluição é sob pressão, para facilitar a passagem do seu solvente. Você aplica. Então, você tem a fase móvel, que é bombeada, certo? Para dentro da sua coluna. E por onde entra a amostra? Por esse injetor aqui. Então, injetou e está passando solvente aqui pela sua coluna. Daí vai promovendo a separação dos componentes e conforme esses componentes passam por um detector, podem vários tipos de detectores, você tem um registrador e sai o quê? Sai o seu cromatograma. Com relação à fase móvel, daí vamos dar uma paradinha de novo, certo? Você pode ter o que se chama de fase normal, as principais, e a fase reversa, certo? E muda os solventes. A fase normal significa aquilo que eu falei, ó. Você tem normalmente o quê? Sílica preenchendo sua coluna. Sílica é polar. Então, se você tem compostos muito polares, não é legal você analisar nesse tipo de coluna, porque você não vai conseguir separar substâncias. É utilizado mais para componentes apolares. Daí você usa como solvente normalmente hexano, heptano, cloroformo, diclorometano, entre outros. Sendo que acho que o hexano é muito utilizado, tá? E o acetato de etila são os dois mais utilizados. Já na fase reversa, também você pode usar vários, mas os mais utilizados é a acetonitrila, o metanol e junto com eles normalmente se utiliza quem? Água. Certo? E o que é a fase reversa? Eu vou explicar daqui a pouquinho, através de um desenho que vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas, normalmente, né, como eu falei, a fase normal utiliza mistura de solvente sem adição de água, certo? Por que que não é utilizado água? Se vocês forem analisar, eu comentei lá que os mais utilizados é o acetato de etilo e o hexano. E, normalmente, o hexano fica bem nítido, isso aí a água não tem uma boa miscibilidade. Diferente da fase reversa, que se utiliza bastante acetonitrila e metanol, são os dois mais utilizados, a água é legal e ela consegue melhorar como? Se você tem os componentes muito juntos saindo, tá saindo muito rápido. Então, esse exemplo aqui, ó, tá saindo muito junto. De repente, aumentando a quantidade de água que tem uma polaridade elevada, eu consigo separar melhor esses picos. Como eu falei, que eu ia comentar sobre a fase, então, aqui eu tenho a representação geral da sílica, que você tem esses grupos OHs que fazem com que ela seja bem polar. Se eu pegar essa mesma fase e ligar uma cadeia carbônica aqui, por exemplo, com 18 carbonos, eu consigo mexer na polaridade e algo que era polar se transforma em apolar por causa da introdução dessas cadeias. Essa coluna aqui, por exemplo, é chamada de coluna C18. Por que 18? Porque eu introduzi essa cadeia com 18 carbonos, tá? Então, daí, nesse caso, eu passo a ter uma fase estacionária com menor polaridade. Então, daí eu vou reter mais os apolares do que os polares que vão sair primeiro. E aqui, lembra que eu falei para vocês que eu ia comentar um pouquinho da troca iônica, tá? Então, aqui é a exemplificação, ó. O recheio da minha coluna tem carga positiva. Então, positivo atrai quem? Negativo. Então, quem está sendo diluído primeiro? Quem está carregado positivamente. Então, essa aqui é a exemplificação daquilo que eu comentei com vocês. Bom, levando em consideração a análise, tá? Então, umas últimas colocações importantes primeira coisa, como que eu vou escolher aquela fase estacionária e a fase móvel, tá? O que eu quero analisar? Vamos supor que eu queira analisar, vou pegar um composto bem polar, a anilina lá, certo? A anilina tem uma polaridade elevada.
Se eu usar uma fase fixa polar também, ela vai ficar muito retida. Então, não é interessante usar a sílica. Eu vou usar o quê? Uma fase que seja mais apolar, porque daí eu consigo eluir ela, certo? Ao passo que se eu for analisar, por exemplo, uma substância que tem uma cadeia carbônica imensa, é uma substância relativamente apolar. Se eu utilizar uma fase apolar, ela vai ficar muito retida, tá? E isso aí a gente vai ver bastante com exercícios, que fica mais fácil de entender. Então eu tenho que ter esse jogo de cintura e vai mais da prática mesmo, você verificar qual a melhor coluna. Detector, pessoal, os mais comumente utilizados é esse UV, certo? Esse índice de refração e esse EM, que fornece espectro de massas, tá? UV, você tem que ter cromófilo. Então, vamos supor que eu queira analisar um açúcar. Não vai rolar. No caso do açúcar, eu vou usar quem? Esse índice de refração. Se eu quero ter o espectro de massa, quer dizer, como que ocorre quebras no meio da minha estrutura, e com isso eu vou ter um auxílio para identificar minha substância, daí eu vou usar esse detector aqui, certo? Esse detector é muito utilizado com cromatografia gasosa. Tem também com líquida? Tem, mas com gasosa eu acho que é mais comum. Esse eletroquímico tem que ter transferência de elétrons. Esse aqui tem que ter um composto que fluoresce, então assim eu escolho. Outra coisa também é o modo da análise. Isocrático significa que, lembra o solvente? Normalmente se utiliza uma mistura de solventes, 2 no mínimo. Então, se do começo até o fim eu usar a mesma proporção, é esse isocrático. Vamos variar a proporção de cada um desses dois solventes. Daí é o gradiente, se eu vario essa proporção ao longo da minha corrida. Como eu falei, mais comum utilizar 2, mas tem análise que eu posso usar 3, 4 solventes diferentes, ok? Daí é importante frisar os livros que eu utilizei para montar essa aula. Alguns exercícios serão disponibilizados e também nós teremos uma videoaula de exercícios, justamente para vocês entenderem melhor essa escolha de coluna, a escolha da fase móvel, escolha de detector, etc.